muito antes do Império Romano, antes do Egito atingir seu apogeu e milhares de anos antes de Alexandre, o Grande, sonhar em conquistar o mundo. Um homem chamado Sargão ergueu o primeiro império da história da humanidade. Hoje, você vai conhecer o Império Acádio, o primeiro império mundial que surgiu há mais de 4.300 anos na antiga Mesopotâmia. Prepare-se para viajar no tempo e descobrir como um simples copeiro se tornou o primeiro imperador do mundo. Mesopotâmia, 2400 a.C. Estamos na região conhecida como Mesopotâmia, uma palavra de origem grega que significa literalmente entre rios. Esses dois rios são o Tigre e o Eufrates, que cortam o atual território do Iraque e partes da Síria. Foi aqui, há cerca de 5.000 anos, que nasceu aquilo que chamamos de civilização. As planícies férteis formadas pelo transbordamento dos rios criaram o cenário ideal para o surgimento da agricultura, da escrita e das primeiras cidades da humanidade: Uruk, Ur, Eridu, Lagash e Nippur. Em Uruk, surgem as primeiras formas de escrita cuneiforme, registradas em tábuas de argila. Em Eridu, os primeiros templos. Em Ur, o comércio floresce, conectando povos de terras distantes. Mas apesar do brilho dessa civilização, a Mesopotâmia era um território politicamente dividido. No século 24 a.C., ela era um mosaico de cidades-estado independentes, cada uma governada por seu próprio lugar. Um rei sacerdote que liderava tanto na guerra quanto nos rituais religiosos. Essas cidades viviam em constante tensão, disputando terras, canais de irrigação e rotas comerciais. Era uma região rica em cultura, tecnologia e espiritualidade, mas também marcada por guerras frequentes e instabilidade política. E é nesse cenário caótico, entre alianças frágeis e exércitos rivais, que surge um homem que mudaria tudo: Sargão de Acádia. Um guerreiro de origem humilde, mas com uma ambição que ultrapassava qualquer fronteira conhecida. Seu nome ressoaria por milênios como o primeiro imperador da história humana: Sargão de Acádia. Sargão de Acádia não nasceu em um trono, nasceu à margem dele. Segundo antigas lendas acadianas, ele foi colocado ainda bebê em um cesto de junco e lançado nas águas de um rio. Uma narrativa que ecoa mitos posteriores, como o de Moisés. Cresceu como um homem comum, servindo como copeiro na corte do rei de Quish, uma das mais influentes cidades da época. Mas por trás do ofício modesto, havia um estrategista brilhante e um líder nato. Sargão não servia ao poder, ele o estudava. E quando a oportunidade surgiu, ele agiu. Organizou um exército leal, derrotou o próprio rei de Quish e logo em seguida tomou a cidade sagrada de Uruk, um dos centros religiosos e políticos mais importantes da Suméria. A partir daí, iniciou uma série de campanhas militares implacáveis, marchando de cidade em cidade, de templo em templo, até erguer algo inédito para a época: um império que não se limitava a uma única etnia, cultura ou cidade. Do Golfo Pérsico até as margens do Mediterrâneo, Sargão unificou a Mesopotâmia sob seu comando. Povos que antes falavam línguas diferentes, cultuavam deuses distintos e viviam em eterna disputa, agora estavam unidos pela força da espada e pela autoridade de um único soberano. Nascia o Império Acádio, o primeiro império da história, e com ele, a ideia de que o mundo poderia ser governado por uma única mão. Organização do Império. O poder de Sargão não se sustentava apenas pela espada, mas pela inteligência administrativa. Ao conquistar as cidades da Mesopotâmia, ele entendeu que manter o domínio exigia algo mais do que força militar. Por isso, Sargão criou uma das primeiras estruturas de governo centralizadas da história. Nomeou governadores leais, chamados Ensi,
para administrar cada cidade conquistada. Eles respondiam diretamente ao trono de Acádia, garantindo que os tributos fluíssem, que a ordem fosse mantida e que a autoridade do império nunca fosse questionada. Para unificar esse mosaico de culturas, adotou o acádio como língua oficial, facilitando a comunicação entre regiões distantes e padronizando os documentos administrativos e militares. Desenvolveu também uma rede de estradas e rotas comerciais, por onde circulavam não somente soldados e impostos, mas também ideias, arte e tecnologia. A cultura suméria, que até então dominava a região, foi preservada, mas agora sob a ótica acadiana. Sargão não destruiu o que havia antes. Ele absorveu, reorganizou e deu forma a algo novo. A escrita cuneiforme continuou sendo usada, mas agora servia a um império. Tabuletas registravam conquistas, códigos de conduta, listas de tributos e a própria glória do rei. Pela primeira vez, o conceito de império deixava de ser apenas conquista e passava a significar gestão, unidade e identidade compartilhada. Queda do império. Como todo grande império, o acádio também encontrou seu declínio. Após a morte de Sargão, seus filhos e netos assumiram o trono. Entre eles, Naram-Sin, que chegou a declarar-se Deus de Acádia. Mas a glória de um império, por mais sólida que pareça, é sempre frágil diante das forças da natureza e da instabilidade humana. Uma sucessão de crises começou a corroer os pilares do poder acádio. Secas prolongadas assolaram a região, uma das mais severas mudanças climáticas da antiguidade. Os rios baixaram, os campos secaram, e o que antes era fértil virou deserto rachado pelo sol. A fome se espalhou. Com ela, vieram as revoltas internas, saques e a perda da confiança nas instituições imperiais. Enfraquecido por dentro, o império estava vulnerável por fora. E então, do leste, surgiram os Gutis, um povo das montanhas de Zagros com costumes rústicos e guerreiros implacáveis. Por volta de 2154, antes da Era Comum, eles invadiram e colapsaram o Império Acádio, saqueando suas cidades e encerrando uma era. Mas mesmo com o fim de sua estrutura política, o legado do Império Acádio jamais desapareceu. A ideia de unificação imperial, de poder centralizado, de um Estado que transcende cidades e culturas, isso se tornaria o modelo para os grandes impérios que viriam depois. O primeiro império da história havia caído, mas seu legado atravessaria os séculos. Sua forma de governo inspirou civilizações posteriores, como Babilônia, Assíria e até o Império Persa. A ideia de unir povos diferentes sob um só soberano, com um sistema burocrático e militar organizado, nasceu ali. E o nome de Sargão continuaria vivo, tanto que, 1000 anos depois, reis da Assíria ainda usavam seu nome como título de glória. O primeiro império mundial não foi criado com tanques ou aviões. Foi erguido com lanças, ambição e uma visão de poder centralizado. Sargão da Acádia mostrou que a história da humanidade seria para sempre marcada por impérios e por aqueles que ousaram mudar o curso do mundo. Gostou dessa viagem pela história do primeiro império do mundo? Então, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio sobre os grandes impérios da humanidade. Deixe nos comentários. Você já conhecia Sargão e o Império Acádio? Qual outro império você gostaria de ver por aqui? Até a próxima!